Senhor, para todos vocês que estão comigo neste propósito. É a missionária Helenice que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, num só amor, num só espírito, para juntos buscarmos a presença gloriosa do nosso Deus, para juntos exaltarmos o seu nome. Graças a Deus por mais um dia de bênção, um dia de vitória que o Senhor nos concedeu, para estarmos reunidos, eu aqui nessa sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos juntos, estamos unidos pela fé no nome santo do nosso Deus. Glorificamos a Deus por esse privilégio que Ele nos dá, de podermos estar na sua presença, de podermos buscar a face dele, de exaltar o nome dele, porque ele continua sendo maravilhoso. Isaías disse que um dos nomes dele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Este Deus que traz paz ao nosso coração, esse Deus que nos fortalece cada dia, esse Deus que nos enriquece sem acrescentar dores. Que Ele visite nesta noite o seu coração, que Ele entre com providência na sua vida, na sua casa e na sua família, porque nós sabemos que Ele não falha, nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedirmos ou pensarmos. E nesta noite nós estamos aqui, eu aqui nesta sala de oração, e você aonde quer que você estiver, nós estamos aqui para buscarmos a presença gloriosa do nosso Deus, para juntos exaltarmos o nome dele, meditando na sua palavra. E eu tenho certeza que ele vai visitar cada vida, cada coração, todos aqueles que clamarem por ele, com certeza ele vai visitar, ele vai fazer uma grande obra na vida de todos aqueles que estiverem comigo neste propósito. Graças a Deus porque estamos nesse propósito desde 2020, de nos reunirmos nesta sala de oração para buscarmos a face gloriosa do nosso Deus. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ele tem nos abençoado. Nós temos conseguido alcançar várias vidas para a honra e glória do nome do Senhor. Temos chegado cada vez mais longe e eu louvo a Deus por esse privilégio. Eu louvo a Deus por esta oportunidade tão rica que o Senhor nos tem concedido. E tenho certeza que nesta noite não vai ser diferente. O Senhor tem coisas boas para cada um de nós, coisas maravilhosas. Então vamos prosseguir, buscando a sua face, buscando a sua presença, na certeza de que Ele é fiel, de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo. Eu te agradeço por estarmos mais uma vez reunidos na tua presença, pela oportunidade que o Senhor nos concede, pelo teu grande poder e pela tua graça e pela tua infinita bondade e misericórdia para com cada um de nós. Visita, meu Deus, cada lar, cada família aqui representadas. Visita cada vida cujos nomes aqui estão na tua presença. Faz uma grande obra, peleja por cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Peleja pela tua igreja, peleja pelo teu povo na face de toda a terra. Peleja, Senhor, para cada um dos nossos irmãos. Peleja por aqueles que estão em luta, em tribulação, por aqueles que estão passando na fornalha da aflição. Deus, socorre o aflito, socorre o necessitado. Queima todo o poder da enfermidade, lança por terra, meu Pai, toda a paralisia que tem paralisado essas pessoas de te buscar, de te servir. Aqueles que estão acomodados, desapercebidos, distraídos com as coisas concernentes a esta vida, Pai. Tem misericórdia de cada um e envia socorro, envia a tua presença, envia a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia para com cada um. Socorre, meu Pai, aquele que está no leito de enfermidade. Socorre aquele que está encarcerado, aquele que está hospitalizado. Tem misericórdia, meu Pai, daqueles que estão vivendo
nas ruas da cidade ao relento, embaixo de pontes, de viadutos, embaixo de barracas, embaixo de marquises. Meu Deus, tem misericórdia, tu não criaste o ser humano para viver desta maneira. Por isso eu te peço, meu Deus, que tenha misericórdia de cada um. Tenha compaixão deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem, cuja vida, meu Pai, o adversário tem tentado tirar, tem tentado de todas as maneiras destruir, porque ele veio para isso, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a tua palavra diz que o Senhor veio para trazer vida e vida com abundância. Por isso eu te peço, meu Pai, que estenda as tuas mãos, que conceda vida, que conceda paz, que conceda a alegria e lança por terra toda a obra do adversário. Conceda, Pai, essa tão grande salvação que só o Senhor pode conceder. E faz a tua obra de libertação, de transformação de vida e quebrantamento de coração. Meu Deus, eu te peço uma bênção especial pela nossa nação. Toma a nossa nação e as autoridades constituídas da nossa nação em tuas mãos. A obra é tua, Senhor. Manifesta o teu poder. Faça a tua obra. Peleja pelos menos favorecidos. Peleja por aqueles que não têm ninguém por eles. Peleja, meu Pai, faz justiça ao órfão, à viúva. Faz justiça àqueles, meu Pai, que estão nas mãos do adversário. Contempla a necessidade. Contempla a situação de cada um e socorre pelo teu poder cada vida nesta noite. Eu te peço. Visita também aqueles que estão em outros estados, outros países, precisando de uma bênção especial. Visita eles, Pai, e faça uma obra maravilhosa para a honra e glória do teu santo nome. Eu te peço e eu te agradeço. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e força para que você possa permanecer firme nos caminhos do Senhor, firme nas promessas de Jesus, porque Ele é fiel, Ele prometeu e Ele cumpre. Louvado seja o seu santo nome. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 4. E o versículo 4 em diante, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Em outra tradução diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o nome e o Deus de paz será convosco. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, escrita pelo apóstolo Paulo, que nos dá exemplo de fidelidade a Deus, que nos dá exemplo
de pessoa que realmente entregou a sua vida totalmente nas mãos de Deus e que confiou no poder desse Deus Todo-Poderoso, que tem poder para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. E ele começa dizendo, a partir do versículo de número 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ele queria dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre. Se alegrar sempre é aprender a estar alegre em toda e qualquer situação. Quando ele diz alegrai-vos sempre, é independente se estiver fazendo sol ou chovendo, se estiver frio, se estiver calor. Se nós tivermos tudo que precisamos, ou se estiver faltando alguma coisa, se tudo estiver bem conosco, se tudo estiver bem com a nossa família, se tudo estiver bem com a nação, com o estado, com a cidade. Ele quis dizer que em toda e qualquer situação é para nós nos alegrar sempre no Senhor. É algo assim que, aos olhos humanos, e se nós olharmos para as circunstâncias, com certeza é algo impossível, né? Aos olhos humanos, porque como é que uma pessoa pode se alegrar quando as coisas não estão indo bem, quando está faltando alguma coisa, quando estiver faltando a saúde, quando estiver faltando alguma coisa que nos é necessário? Como é que poderemos nos alegrar? Mas a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E tem um momento tem o tempo de ficar triste, mas tem um momento também de se alegrar. E a alegria que Paulo fala, se refere, não é a alegria que o mundo sente, não é a alegria que o mundo oferece. É uma alegria que vem do nosso interior. É uma alegria que não depende de circunstâncias para estarmos alegres. O povo de Israel, quando voltava do cativeiro, está lá no Salmo 126, eles estavam alegres, porque eles passaram todos aqueles anos em cativeiro. E quando eles conseguiram regressar a Jerusalém, quando eles conseguiram voltar, então a palavra diz que eles se alegraram. Eles disseram que a boca deles se encheu de riso. Eles disseram, e os nossos lábios de cânticos. Glória a Deus. E as próprias nações olhavam para eles e diziam, grandes coisas fez o Senhor a estes. Então eles afirmam, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Glória a Deus. Eu sei que cada um de nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas necessidades e ansiedades. Mas quando nós
servimos a um Deus poderoso, a um Deus vivo, a um Deus que tudo fez, que tudo faz, o supremo Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há. E quando nós temos certeza da existência desse Deus, mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, nós sabemos que não vai ser para sempre. Nós sabemos que vai chegar o dia em que o Senhor vai alegrar o nosso coração, em que o Senhor vai tirar aquela carga dos nossos ombros. Glória a Deus. E no Salmo 126, o salmista, ele continua dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Porque é assim que o Senhor faz. Às vezes, no momento da tristeza, no momento da dor, no momento do sofrimento, o adversário, ele deseja, e ele até pode causar todos os danos possíveis à nossa vida, para que a gente fique calado, para que a gente pare de falar do grande amor de Deus, para que o povo de Deus fique em silêncio. Mas a palavra de Deus diz que nós não podemos ficar em silêncio, que o povo de Deus não pode ficar em silêncio. E mesmo hoje, quando nós sabemos que o tempo está passando, que Jesus está voltando, é mais um motivo para nós não ficarmos em silêncio. É mais um motivo para nós nos alegrarmos no Senhor e para testemunhar de tudo que o Senhor contar para aqueles que ainda não sabem, tudo que o Deus que servimos tem feito nas nossas vidas. E tudo que Ele pode fazer. Neste salmo, eles disseram: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eles estavam alegres porque eles estavam de volta do cativeiro. E nós também estávamos em cativeiro. Nós também já vivemos em cativeiro. Quando estávamos como escravos do pecado, como escravos de nós mesmos. Quando não tínhamos motivo nenhum para nos alegrar, devido às situações que nós vivíamos. Mas pela misericórdia de Deus, após nos encontrar com Jesus, nós somos livres do cativeiro. Nós passamos a ser livres do pecado. Porque todo aquele que vive na prática do pecado, ele se torna escravo do adversário. Ele se torna escravo do inimigo das nossas almas. E por mais que o ser humano queira ser livre, ele não consegue. Porque o inimigo ele tem o poder para escravizar o ser humano. E ele consegue escravizar, humilhar, maltratar, matar, roubar, destruir. Mas nesta noite eu estou aqui para dizer para você que Jesus Cristo é aquele que nos livra do cativeiro. Ele livrou o povo de Israel. E Ele pode livrar você também que está sendo escravo do vício.
Você que está sendo escravo da prostituição. Você que está sendo escravo da situação de miséria que você tem vivido. Você que tem sido escravo da enfermidade. Jesus é poderoso para te libertar. E Ele quer te libertar. Ele quer te dar uma nova vida. Uma vida de bênção e de vitória aqui na terra. E além dessa terra, uma vida eterna. Mas para isso você tem que sair desta escravidão. E só Ele pode te libertar. Porque Ele comprou. Ele te comprou ali no Calvário. Quando Ele deu a sua própria vida. Ele nos resgatou das mãos do adversário. Por isso, a palavra de Deus diz que nós devemos nos regozijar, nos alegrar sempre no Senhor. Temos motivos de alegria, porque éramos escravos do pecado, éramos escravos de nós mesmos. Não tínhamos nenhuma esperança de vida eterna. E pela misericórdia de Deus, hoje somos livres. Hoje somos libertos. Porque Jesus Cristo nos libertou. Glória a Deus. E a sua palavra diz, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. O Senhor está perto do seu povo. O Senhor está observando cada um de nós. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Paulo disse para nós não estarmos inquietos, por coisa alguma. Ficar inquietos quer dizer estar preocupados, estar desorientados. A pessoa, quando está inquieta, ela não consegue parar num lugar só. Ela não consegue firmar o seu pensamento em apenas um alvo. Ela fica totalmente desorientada. Porque ela está inquieta, pensando num monte de coisa ao mesmo tempo. Sem saber o que fazer da própria vida, sem saber a quem recorrer diante da luta, diante da tribulação, diante da dificuldade que está enfrentando. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos, antes, fazer com que as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Se alguma coisa está te inquietando, se alguma coisa está te deixando sem saber o que fazer, ore ao Senhor, busque a presença dEle, peça direção, peça sabedoria para você vencer essa situação. E a palavra diz que em tudo nós devemos fazer com que o Senhor conheça as nossas necessidades através da oração e súplicas, com ação de graças. Quer dizer, já orando, suplicando e agradecendo, na certeza de que o Senhor ouviu e que Ele vai responder as nossas orações. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que a paz de Deus possa dominar toda e qualquer situação que estivermos vivendo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o nosso coração
e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então Paulo ele continua dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. São as obras que devemos ter em mente, que devemos praticar. Tudo que for bom, tudo que for edificante, tudo que for honesto, tudo que for de boa fama, tudo que for bom para nós, bom para os seres humanos, bom para as pessoas com as quais nós convivemos. Ele disse: nisso pensai, o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Temos que aprender. Temos que aprender muito com os nossos irmãos que convivem conosco, que conviveram conosco por um tempo. Às vezes, eu fico observando a vida de vários irmãos que hoje já dormem no Senhor, mas que nos deixaram um grande legado de fé, de trabalho na obra de Deus, de esforço para ganhar as almas para Jesus. Esses irmãos que não mediram esforço, que não mediram, muitas vezes, as diversas dificuldades que tinham para pregar esta palavra. Mas eles enfrentaram tudo, e alguns continuam enfrentando ainda, para que esta palavra possa alcançar mais vidas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pessoas que viveram neste mundo, renunciando à sua própria vida, renunciando tudo aquilo que este mundo pode oferecer, mas eles renunciaram tudo por amor a Cristo e por amor às almas. E eu estava hoje pensando e orando e falando com Deus a respeito destes homens e dessas mulheres que negaram-se a si mesmos. Como diz a palavra de Deus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Glória a Deus. E nesse período que eu sirvo ao Senhor, eu convivi com tantos servos de Deus, com tantos homens e mulheres de Deus que renunciaram a si mesmos por causa do Evangelho, por amor ao Evangelho, por amor às almas. E eu louvo a Deus por ter tido o privilégio de conviver com essas pessoas, de aprender um pouco com cada uma delas, de aprender com elas que, para vivermos nesta terra, fazendo a vontade de Deus e pregando esta palavra, nós temos que renunciar a nós mesmos. Nós precisamos renunciar o nosso próprio eu, se quisermos ter vitória. E eu tive a oportunidade de conhecer grandes pregadores da palavra de Deus, grandes homens de Deus que já partiram. E eu estava meditando no quanto eles fizeram para que hoje nós pudéssemos ter a liberdade de pregar esta palavra. Glória a Deus. Eu pensava exatamente no fundador desse ministério ao qual eu pertenço, que é o Ministério Brasil para Cristo.
Eu estava me lembrando exatamente do fundador desse ministério, que é o missionário Manuel de Melo, um homem de Deus, um instrumento poderoso nas mãos de Deus no seu tempo. Um homem que não media esforços, ele não olhava para o cansaço, ele não olhava para as dificuldades que ele tinha, ele não se preocupava se ele ia estar em liberdade ou se ele ia estar preso, mas ele pregava a palavra de Deus e ele curava, em nome de Jesus, ele curava os enfermos, ele orava pelos enfermos, os enfermos eram curados, os paralíticos andavam, os coxos também andavam, os cegos viam, glória a Deus. E eu louvo a Deus porque aquele homem foi um dos homens que mais contribuíram para que o Evangelho de Jesus Cristo nesta nação e em outras nações chegasse ao ponto que chegou hoje, para a glória de Deus. Eu estava me lembrando exatamente de um tempo que eu pude estar bem próxima a ele, juntamente com algumas irmãs que estavam comigo, porque estávamos ali na convenção, uma convenção que tivemos ali na igreja da Pompeia, que é o grande templo, estivemos ali cozinhando. E qualquer pessoa que ouvisse falar no missionário Manuel de Melo, que talvez ouça até hoje, mas que não tiveram o privilégio de conhecê-lo, até poderia pensar assim, certamente era uma pessoa difícil de se lidar, era uma pessoa assim, sabe, porque tinha uma grande responsabilidade perante Deus e era uma pessoa que conseguiu criar um ministério, e um ministério que cresceu, que se tornou famoso, e ele também se tornou uma pessoa famosa. E então poderia até pensar que era uma pessoa assim que era difícil até se aproximar dele, porque era uma espécie de uma celebridade, né? Uma pessoa muito importante. E eu louvo a Deus, eu estava pensando, graças a Deus, porque tudo aquilo que Deus concedeu a ele, os dons que o Senhor deu a ele, o Senhor não permitiu que ele se ensoberbecesse, que ele fosse uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, nada disso. Ele era uma pessoa simples, como qualquer um de nós. Era uma pessoa que se assentava na mesma mesa que todos assentassem, comia junto com todo mundo. E eu me lembro que quando eu tive esse privilégio de cozinhar juntamente com algumas irmãs nesta convenção, pela manhã eu me levantava 4 horas da manhã para colocar as vasilhas no fogo, as panelas no fogo para preparar o café para mais de 1000 obreiros, pastores, e ele estava na responsabilidade daquela convenção. E eu me lembro que ele sempre era o primeiro a chegar para tomar o café, mas não tinha nada demais. Tudo que os outros irmãos comiam era o que ele comia também. E se alguma das irmãs quisessem tratar ele com diferença, vamos separar isso pro missionário Manuel de Melo, vamos preparar algo especial para ele. Ele não gostava, tinha que ser igual. Tinha que ser igual para todo mundo. Porque graças a Deus, o poder que ele tinha recebido da parte de Deus, a unção que ele tinha, que era uma unção rara, isso não deixou ele de se tornar uma pessoa soberba e nem uma pessoa que achasse que era diferente dos outros. Para ele gostava de povo, ele gostava de estar junto com o povo. Glória a Deus. E eu louvo a Deus por essas pessoas que eu tive o privilégio de conhecer. Missionário Manuel de Melo, missionário Davi Miranda, homens de Deus, usados por Deus de uma maneira toda especial. E esses dias, como eu assisto sempre os programas do
do evangelista Jimmy Swaggart, que eu também conheci nas concentrações que ele veio fazer aqui no Brasil. Estivemos também nessas concentrações. O Senhor usava ele de uma maneira especial. Tivemos o privilégio de conhecê-lo e graças a Deus hoje eu tenho o privilégio de assistir a programação que ele deixou como legado. E eu louvo a Deus por essas vidas que lutaram, que batalharam para que o Evangelho chegasse cada vez mais longe. E são pessoas que aos olhos humanos parece assim que são pessoas que querem ser apenas famosas, mas na verdade foram pessoas que deram uma boa parte de suas vidas para que o Evangelho chegasse até onde tem chegado, para a glória de Deus. E esses dias, quando ele partiu para a eternidade, quando o Senhor recolheu o evangelista Jimmy Swaggart, então a minha filha chegou aqui em casa, eu estava assistindo, e ela perguntou: por que a senhora está chorando? Eu falei: porque o Senhor levou ele. Ele quem, mãe? Ela ficou desesperada. Ele quem, mãe? Quem é que o Senhor levou? E eu falei: ele. Aí apontei para a televisão e estava lá a foto do evangelista Jimmy Swaggart. E ela falou: poxa, mãe, que susto que a senhora me deu. Eu falei: não, porque a gente passa a ter aquela comunhão, assim, mesmo sem conhecer as pessoas, né? Mas a gente reconhece o legado que cada um deixou em prol do Evangelho de Cristo na Terra. Pessoas que trabalharam, lutaram, escreveram livros, deixaram tudo aí para que esta geração possa ver o que Deus fez através deles. E eu louvo a Deus que alguns têm tudo gravado. Isso é muito bom, porque então as pessoas que agora, essa geração que agora está vindo, elas vão entender mais tarde que se o Evangelho chegou até onde tem chegado, primeiro nós sabemos que é Deus trabalhando, mas é Deus trabalhando através destes homens, através destas mulheres de Deus, que têm renunciado a si mesmas e a si mesmos para que a palavra de Deus possa alcançar mais vidas. E que nós possamos ver se levantar nesta geração homens e mulheres de Deus, que possam também fazer o que estes homens fizeram e mais ainda. Porque a vinda do Senhor se aproxima e a necessidade de que o Senhor faça com que se levante homens e mulheres, jovens e crianças, cheios do Espírito Santo, para fazer a obra de Deus aqui na terra, para que outros possam conhecer esta palavra como nós conhecemos, para a glória de Deus, e se converter a Cristo para a honra e glória do nome do Senhor. Então, o que eu sempre faço nas minhas orações é agradecer a Deus. É agradecer a Deus pelo privilégio de ter conhecido essas pessoas e outras mais que agora não me vêm à memória, mas pelo privilégio de ter conhecido elas e de poder saber que elas deixaram um legado tão grande, um legado de fé, um legado de esperança e confiança no nome desse Deus vivo e poderoso. E alguém pergunta assim: mas fulano deixou o quê? Deixou uma grande conta bancária? Não, deixaram um legado. Deixaram obras que eles fizeram para a glória de Deus. Esses dias alguém me perguntou: mas seu esposo deixou o quê, irmã? Seu esposo fez o quê? Falei: meu esposo tem legado. Meu esposo tem obras diante de Deus. Trabalhou desde que se converteu ao Senhor. Só parou de trabalhar quando ele não aguentou mais, devido à enfermidade. Mas enquanto ele aguentou, ele lutou e batalhou pela obra de Deus na terra.
E eu louvo a Deus por isso, porque o nosso Deus é maravilhoso. E Ele não nos desampara. Então Paulo, ele disse, o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim. Paulo foi um exemplo para nós. Nós recebemos, também aprendemos com ele, ouvimos tudo aquilo que o Senhor tem feito até hoje através dele, através da palavra que ele deixou escrito. E também ele disse, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Que possamos fazer, que possamos ter como exemplo a vida destes homens de Deus que já dormem no Senhor. Que possamos ter como exemplo o que eles fizeram. O trabalho deles, a renúncia deles em prol do Evangelho. Porque hoje em dia a gente tem visto que as pessoas querem ter fama na obra de Deus, mas elas não querem ter trabalho. Elas não querem pagar preço por causa da obra de Deus. Porque tudo nesse mundo tem um preço a ser pago. Se nós quisermos ser usados por Deus, se nós quisermos continuar pregando esta palavra com ousadia, com poder, com autoridade vinda de Deus, nós temos que buscar a Deus, nós temos que ter vida de oração, nós temos que meditar na palavra, nós temos que nos encher da palavra, que é a palavra de Deus. E nós temos que renunciar, muitas vezes, a alguma coisa que nós gostaríamos de fazer para nós. Nós temos que renunciar a tudo que este mundo pode oferecer para que possamos estar buscando mais a presença de Deus e fazendo também a obra que o Senhor deixou para que nós fizéssemos. Então, que o Senhor nos dê a sua graça, que Ele nos dê a sua força e que nós possamos ter como exemplo aqueles que hoje dormem no Senhor e aqueles que já fizeram a sua parte pela causa do Evangelho e aqueles que até hoje fazem, que têm renunciado à sua própria vida para levar esta palavra. Independente de estar num lugar difícil, num lugar perigoso, num lugar onde ninguém gostaria de estar, né? Um lugar onde as pessoas não são tão fáceis de se lidar, porque às vezes aqueles que hoje se tornam pastores e evangelistas e missionários, eles querem sim estar trabalhando, mas eles não querem coisa muito difícil, eles não querem ter que suportar certas coisas, certas dificuldades, e cada um quer sim trabalhar, mas num lugar onde tudo está bom, onde a igreja é boa, onde a igreja está cheia, onde tem muitos irmãos que podem contribuir sempre com a igreja, e onde ele não tenha nenhuma luta para pagar uma conta de luz da igreja, onde ele não tenha nenhuma dificuldade para pagar uma conta de água. Então, cada um quer, sim, fazer a obra de Deus, mas sem muita dificuldade. Mas que o Senhor, nesta noite, possa falar a cada coração e que você que tem almejado fazer a obra de Deus, que você possa se preparar para fazer o melhor para Deus, independente de onde quer que seja. Que você possa olhar para Jesus e fazer a obra de Deus principalmente com amor. Com amor. Não por interesse próprio, mas por amor às almas e por amor a Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde em nome de Jesus. Nós vamos já entrar em oração. Graças a Deus que hoje é feriado aqui na cidade de Mogi das Cruzes.
Mogi das Cruzes está completando mais um aniversário. E eu não me lembro quantos anos. 465 anos. Mogi das Cruzes está completando hoje, para a glória de Deus, 465 anos. Que bênção! Esta cidade é bênção, viu? É para cá que o Senhor nos enviou, é para cá que o Senhor enviou a minha família quando nós deixamos o estado de Minas Gerais e viemos para São Paulo. O Senhor nos trouxe para morar aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Quando nós chegamos aqui em 1970, não era como é agora não, viu? Olha, não era fácil como as coisas estão fáceis agora. Água em todos os bairros, ruas asfaltadas, glória a Deus. Não era assim não. A maioria das ruas dos bairros era sem asfalto. Era terra mesmo. Mas agora, graças a Deus, a gente olha assim para Mogi, a gente fala, grandes coisas fez o Senhor por esta cidade. Grandes coisas fez o Senhor por nós que moramos nesta cidade. Hoje, se alguém falar, você quer sair daqui de Mogi, você quer morar em outro lugar? Eu falo, não. Não quero, não. Meu marido, quando ele era vivo, ele queria muito voltar para Minas. Todas as vezes que falasse alguma coisa de Minas, ele gostaria de ter voltado para Minas. Morar em Minas, né? Eu gosto de Minas, amo Minas também, que é o estado onde eu nasci. Mas eu aprendi também a amar São Paulo, amar Mogi das Cruzes. E é algo assim que você não é fácil de você decidir. Não, vamos largar tudo e vamos para lá, vamos largar tudo e vamos para cá. Não, você se apega ao lugar onde você mora. E graças a Deus, Deus tem nos dado vitória, porque foi aqui em Mogi que nós nos encontramos com o Senhor Jesus. Então isso fica, né? Isso fica para sempre. É algo assim de especial. Louvado seja Deus. E foi também aqui na cidade de Mogi das Cruzes que a maior parte da minha família se converteu ao Senhor. Então é motivo de alegria, né? Motivo de agradecer a Deus pela cidade de Mogi das Cruzes. Você que não conhece Mogi, quando você vier a São Paulo, dê uma chegada aqui em Mogi. Procure vir até aqui, você vai ver que cidade gostosa que é, abençoada e perto do mar, viu? Daqui até o mar, quanto tempo leva? Uns 40 minutos? Mais ou menos. Né? Mais ou menos uns 40 minutos, você desce a serra e você tá lá em Bertioga. Louvado seja Deus. É algo tremendo que o Senhor faz. Tem problemas, a cidade tem problemas, como muitas cidades têm. Tem pessoas que têm problemas também, mas é uma cidade bem mais fácil de se viver do que muitas cidades por aí. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja. Nós vamos estar daqui a pouco orando ao Senhor e vamos orar pela cidade de Mogi das Cruzes, pelas autoridades constituídas desta cidade. Em Mogi das Cruzes, eu acho que é a primeira vez que ela está sendo dirigida, primeiro por Deus e depois por uma mulher, né? É a primeira vez que uma mulher se tornou prefeita da cidade de Mogi das Cruzes. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus pelos homens que também já dirigiram esta cidade. Vários prefeitos abençoados também, usados por Deus, porque toda autoridade é constituída por Deus. Então nós sabemos que o Senhor colocou na nossa nação um presidente, é porque Deus permitiu que ele chegasse até lá. Se colocou uma prefeita aqui em Mogi das Cruzes, é porque o Senhor permitiu que ela chegasse até esse ponto. Graças a Deus. Então, que nós possamos agradecer a Deus pelas autoridades constituídas que Ele tem colocado sobre esta nação, sobre esse estado, sobre esta cidade, sobre o estado onde você mora, a cidade onde você mora. E ore a Deus por eles. A palavra de Deus diz que nós temos que orar
pelas nossas autoridades. Nós temos que clamar diante de Deus por elas, para que o Senhor possa dar a elas sabedoria, para que elas possam fazer o melhor pela nação, o melhor pelas pessoas que são menos favorecidas, o melhor por todos aqueles que precisam. E eu creio que Deus ele pode fazer, além daquilo que pedimos ou pensamos. Glória a Deus. Nós vamos estar orando daqui a pouco. Graças a Deus, porque nós não teremos amanhã que nos preocupar com a escola logo cedo, mas com certeza os nossos irmãos que moram em outras cidades, em outros estados, vão ter que se preocupar, né? Mas nós sabemos que o Senhor, ele vai dar graça. A Rosimeire Salles, ela pede oração pela família, o pai dela faleceu e ela está dizendo que ela está lá no velório, o pai dela. Que Deus te abençoe, Rosimeire, que Deus te dê graça, que o Senhor conforte. Conforte o seu... A Rosimeire é daqui de Mogi? Que Deus conforte o seu coração, o coração de toda a sua família. A dor da perda é uma dor muito forte. E só o Senhor pode nos socorrer, só Ele pode nos sustentar e nos consolar. Por mais que a gente tenha pessoas amigas que nos consolem, que tentem nos ajudar de alguma forma, é claro que somos gratos a Deus por elas também, mas a única pessoa que pode realmente consolar o nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Então nós vamos estar orando por você e por toda a sua família. A Cristiane, que acompanha lá de Pernambuco. Glória a Deus. Deus te abençoe, Cristiane. Maria Socorro, ela pede oração por João Batista, José Romildo e José Ronildo. Maria do Socorro. Glória a Deus, Maria do Socorro. E ela pede oração para João Batista, que está com depressão. Maria do Socorro. A depressão se tornou, como as pessoas falam, o mal do século. Mas em nome de Jesus está repreendido. Essa depressão do inferno. Vamos estar orando. Tenho certeza de que para o nosso Deus nada é impossível. A Mayra. Ela pede oração por ela, por Gisele, por Monsaniel, Giovana, José, Luiz e Ana Júlia. Amém. Vamos estar orando daqui a pouco. Júnior Costa pede oração por saúde, trabalho, todas as áreas da vida dele. Glória a Deus. Vamos estar orando, irmão Júnior. Vamos confiar no poder desse Deus maravilhoso, misericordioso. Tânia Oliveira pede oração por seus filhos e por seu esposo e pede uma palavra. Glória a Deus. Vamos estar orando, Tânia. Está clamando ao Senhor. Ela pede uma palavra? É a palavra que o Senhor tem para ela. Ouve-me vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor. É Isaías capítulo 51, versículo 1. Leia Isaías 51, Tânia. E com certeza o Senhor vai falar mais alto ao seu coração. Leia o capítulo todo de Isaías 51. Ouve-me vós que segues a justiça, que buscais ao Senhor. Então pare para ouvir mais a palavra de Deus. Pare para ouvir mais, para meditar mais na palavra de Deus. O Senhor, Ele fala conosco de várias maneiras. Mas como a palavra de Deus nos fala lá no livro do Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito, qual Espírito? O Espírito Santo. Ele fala com a igreja de Cristo, ele fala com o seu povo. Então nós temos que estar atentos à voz de Deus.
Nós temos que parar para ouvir Deus falar. Às vezes nós reclamamos, mas Deus não fala comigo. Mas Deus faz tempo que não fala comigo. Será se nós temos parado para ouvir a voz de Deus? Ou será se nós estamos como Marta, correndo de um lado, correndo de outro, faz uma coisa, faz outra, e não estamos parando como Maria parou para ouvir o Senhor Jesus falar? Então, leia Isaías 51, medita e busque a presença do Senhor. Neuza, ela pede oração para o seu filho Anderson por livramento, libertação e livramento. Neuza, glória a Deus. Maria Aparecida pede oração pela sua vida e de familiares e pede uma palavra. Maria Aparecida. Glória a Deus, vamos estar orando. Ela pede uma palavra? Uhum. Glória a Deus. Que o nosso Deus é fiel. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus. Atos 8, 22. Leia no livro de Atos o capítulo 8 e tenha certeza de que o Senhor vai falar ao seu coração. Mas é alguma coisa que você precisa se arrepender e precisa buscar a presença do Senhor. Ore a Ele, clame a Ele e com certeza Ele vai falar ao seu coração. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Cleide Matias, ela pede oração para os seus irmãos e para as suas irmãs. Cleide. Ela pede oração por sua família, saúde e causa na justiça. Vamos estar orando, Cleide. Vamos estar confiando no poder desse Deus maravilhoso. Ana Cláudia pede oração pela vida dela e pelo seu filho Kennedy Jr. E ela também pede uma oração porque ela precisa vender a sua casa. Oração pelo filho. Isso. E ela mora na Paraíba. Que Deus abençoe os nossos irmãos aí de Paraíba. Oração pelo filho, pela venda da casa, né? Vamos confiar. Paulinha Gomes, ela pede oração para a vida dela, para a família dela e pede palavra. A Ana Cláudia pediu palavra, não? Não. É só a Paulinha. Uhum. Glória a Deus, oração. Paulinha que pede oração, pede palavra. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É Isaías 55, versículo 6, Paula. Leia Isaías 55. Busque o Senhor enquanto você pode achá-lo, invoca-o enquanto ele está perto. Você precisa buscar mais a presença de Deus. Precisa orar mais, clamar mais pelo Senhor. E com certeza Ele vai se fazer presente na sua vida e vai te dar vitória. Natália, ela pede oração para a família, principalmente para sua tia, que acabou de perder seu filho em um acidente. Meu Deus. Vamos estar orando, Natália. Vamos crer que o Senhor é poderoso para consolar, para confortar o coração da sua tia. É um momento muito difícil, é só Deus realmente para consolar, só Ele. Gabriela, ela pede oração pela sua vida emocional e espiritual. Gabriela. Vamos estar orando daqui a pouco, Gabriela. Ninguém durma, hein? Todo mundo fica aí atento, acordado, para orar junto com a gente. Glória a Deus. Juntos nós somos mais fortes, viu? Unir as nossas forças, a nossa fé, e buscarmos a presença do Senhor, com certeza
A palavra de Deus ela vai se cumprir na nossa vida, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine vários justos orando, o que o Senhor vai fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Gabriela, né? Já anotei aqui, Gabriela. Débora Amico, ela pede oração pela vida da Paola e ela pede uma palavra. Vamos estar orando, Débora. Palavra para Débora, né? Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. É o Salmo de número 100, o versículo 2. Mas leia o Salmo 100 e o Senhor vai falar com certeza mais alto ao seu coração. Servi ao Senhor com alegria. Amém? Glória a Deus. Salmo de número 100. Nós vamos estar orando então, crendo no socorro de Deus que é presente, nas misericórdias do Senhor que são a causa de nós não sermos consumidos. A sua palavra diz que elas se renovam cada manhã. Então vamos crer que nesta manhã o Senhor tem uma porção da sua misericórdia renovada para com cada um de nós. Então tenha certeza de que o Senhor é aquele que ouve e responde o clamor do aflito, o clamor do necessitado. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua presença. Eu aqui nesta sala de oração, os teus servos, aonde quer que eles estiverem, mas estamos reunidos e unidos pela fé no teu nome. Estamos reunidos e unidos pela confiança que temos em ti. A certeza de que o Senhor é poderoso para nos ajudar, é poderoso para nos consolar. Eu te peço que console, meu Pai, o coração destas irmãs, daqueles que perderam seus entes queridos, daqueles que estão sofrendo a dor da perda. Consola-os, ó Pai, em nome de Jesus. Consola o coração de cada um. Dai força, meu Pai, dai a tua graça, dai teu poder e ajuda este povo a vencer em teu nome. Eu oro por aqueles, meu Pai, que precisam de uma bênção, de uma vitória, que oram pelos seus entes queridos, que oram por aqueles que precisam, meu Pai, da nossa oração. Envia socorro nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Eu oro por aqueles que estão vivendo ao relento nas ruas da cidade, que estão vivendo, meu Pai amado, em abrigos, que estão vivendo em barracas, embaixo de pontes, de viadutos, embaixo de marquises, precisando do teu socorro. Visita, meu Deus, e opera. Socorre o aflito, socorre o necessitado. Visita aquele que está hospitalizado, que está encarcerado. Toca, meu Pai, naqueles que estão no leito de dor, precisando do teu socorro, precisando da tua cura e do teu milagre. Oro também pela nossa nação, pelo nosso estado, nossa cidade, bairro e rua, Pai, onde moramos. Oro também, meu Deus e meu Pai, por cada um dos teus servos e as tuas servas, cujos nomes aqui estão nesses cadernos de oração. Vai de encontro a cada um, Senhor. Aos nossos irmãos ali no Paraíba, aos demais, Pai, que está conosco neste propósito. Aqueles, meu Deus e meu Pai, que estão desempregados, aqueles que precisam, meu Pai, de uma porta aberta, que precisam da tua provisão, do teu livramento e da tua proteção. Faz, Senhor, a tua obra. Socorre o aflito, socorre o necessitado, socorre aquele que está no leito de enfermidade. Socorre, meu Deus, aqueles que estão encarcerados. Tem misericórdia. Envia socorro do céu e socorro da terra para cada um. Dai vitória, meu Pai, ao teu povo. Dai força àqueles que estão sem forças para caminhar. Dai força, meu Pai, ao cansado. Multiplica as forças àqueles que não têm nenhum vigor. Envia socorro do céu, socorro da terra, a todos que estão desempregados. Abre, Senhor, uma porta de emprego. Abre, meu Deus, uma porta de escape. Tem misericórdia, meu Pai, do teu povo. Tem misericórdia da tua igreja.
comprada com teu sangue no Calvário. Oro pelo Brasil, Senhor, pelas autoridades constituídas do Brasil. Dai sabedoria a elas para dirigir esta nação. Usa nas tuas mãos as nossas autoridades constituídas. Faz a tua obra nesta nação, meu Pai. E lança por terra toda a obra do adversário. Destrua ele pelo teu poder e abençoa esta nação pelo poder do teu sangue, da glória do teu nome. Abençoa também, meu Pai, a cidade de Mogi das Cruzes, que está completando mais um ano. Manifesta o teu poder nesta cidade. Toma esta cidade nas tuas mãos e livra da violência, livra da perdição, livra de tudo que não provém de ti e não te agrada. Toma nas tuas mãos a prefeita desta cidade, as autoridades constituídas desta cidade, as autoridades eclesiásticas também. Faz uma obra de milagres, meu Pai, de libertação, de salvação nesta cidade. Meu Deus, nós colocamos tudo nas tuas mãos. Abençoa, meu Pai, todos aqueles, meu Pai, que habitam nesta cidade e que te pertencem e que clamam a ti, que se colocam diante da tua presença. Meu Deus, faz uma grande obra. Queima as obras das trevas, confunda o adversário, amarra no abismo valente, meu Pai, dai vitória a esta cidade, faz a tua obra neste bairro, nesta rua. O que for de ti prevaleça, o que não for de ti, o Senhor coloca a tua mão, mas faz a obra também na nossa nação. Faz a obra nas nações em guerra, nas nações em conflito. Nós oramos pelo povo ali na faixa de Gaza, oramos pelo povo de Israel, oramos também, meu Pai, pelo povo ali da Ucrânia. Meu Deus, tem misericórdia, faz a obra, faz cessar as guerras até os confins da terra. E socorre, meu Pai, todos aqueles que estão ali, naquela situação que só o Senhor sabe. Envia socorro do céu e socorro da terra. E abre as portas, meu Pai, que estiver fechada para o teu povo. Dai vitória à tua igreja na terra. Dai força, meu Pai, àqueles que estão sem forças para prosseguir. E abençoa os lares, as famílias aqui representadas. Abençoe cada lar, meu Pai, cada família, onde a minha voz tem chegado e a minha imagem também. Que chegue a tua grande salvação, que chegue a tua presença, que chegue a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia e a tua bondade. Opera, Deus, nós te pedimos nesta noite, nesta madrugada. A tua palavra diz, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. E nós estamos aqui buscando a tua face. Por isso, meu Deus, estende as tuas mãos e confirma a nossa vitória, e confirma a vitória da tua igreja e a vitória do teu povo na face de toda a terra. Abençoa meu lar, abençoa minha família, o lar das minhas filhas, meu pai, do meu neto, cada um dos meus netos sejam visitados, a minha bisneta também, Senhor, abençoa a mãe dela e toda a família, Senhor, faz uma obra gloriosa, destrua as obras das trevas, confunda, envergonha, Pai, o adversário da nossa alma, que ele seja envergonhado, derrotado e destruído pelo teu poder, porque todo o poder pertence a ti, Senhor. Oro por todos os teus servos que têm batalhado pela tua obra, que têm lutado pelas almas. Senhor, dai a vitória. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Operando Ele, salve, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, te fortaleça cada vez mais e fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.